Olá, o Saúde em Dia está no ar e hoje a gente começa falando sobre um tema que merece cada vez mais atenção, o envelhecimento saudável. Com o passar dos anos, o corpo passa por diversas mudanças e junto com elas surgem também novos cuidados e a importância da prevenção. E quando a gente fala em qualidade de vida na terceira idade, cuidar da saúde vai muito além de tratar doenças. É preciso acompanhar, prevenir e entender os sinais que o organismo dá ao longo do tempo. Para conversar sobre esse assunto e esclarecer as principais dúvidas sobre a saúde dos idosos, nossa equipe conversou com a médica geriatra, doutora Sabrina Gerson. Para se ter uma longevidade saudável, primeiramente precisamos preocupar com a saúde cerebral. E para isso é necessário adotar estilos de vida saudáveis. Um dos principais pontos é a atividade física, que além de melhorar o equilíbrio, a saúde osteomuscular, vai trabalhar a mente, vai exercitar também o cérebro, vai liberar estímulos cerebrais que vão ajudar a manter uma memória em dia. Outra questão, a mudança de estilo de vida, além de ser imprescindível para a saúde cerebral, ela também ajuda na saúde cardiovascular, principalmente nos cuidados das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Essas doenças sendo prevenidas, evitadas e também tratadas, vai reduzir o risco de complicações como AVCs, infartos, aumentando a qualidade de vida nesses idosos que querem viver mais. Além disso, precisamos também manter a saúde osteometabólica em dia, prevenindo osteoporose, artroses, que vão interferir na qualidade de vida do idoso para exercer suas atividades de vida diária, como andar, fazer suas atividades domésticas. Então, é imprescindível também fazer atividade física, alimentação saudável, para poder ter força, equilíbrio e saúde muscular, para poder conseguir ir, vir, ter qualidade de vida e funcionalidade. Dica para os cuidadores: sempre preocupar com a questão da hidratação, com os cuidados da alimentação saudável, prevenir quedas é importantíssimo, adequando a casa para que o idoso consiga andar, circular pela casa sem ter o risco de queda, porque queda pode levar a fraturas. Isso aí exerce um papel fundamental na funcionalidade do idoso. Então é importante deixar os ambientes livres de cadeiras, mesas pontiagudas, tapetes, que vão evitar esses acidentes. E também usar barras de apoio nos banheiros, corrimão nas escadas, para poder prevenir essas quedas. Além disso, sempre cuidado com a parte da hidratação, principalmente nessa época de queda de temperatura, lembrando sempre de agasalhar o idoso bem. A questão também de, na hora do banho, evitar correntes de ar frio também no momento do banho, deixar o quarto mais aquecido e evitar também ficar em ambiente muito aglomerado e ambiente fechado, que tem o risco de aspiração de poeiras, mofos e também pode levar aí a síndromes gripais. Gente, não é preciso ter várias doenças, estar muito mais velho para poder procurar uma ajuda de uma geriatra. Na verdade, a gente precisa gerenciar o envelhecimento. Então, a partir dos 50 anos, a gente já pode procurar uma geriatra para poder te orientar, para poder fazer aqueles cuidados para ter um envelhecimento saudável e atingir a longevidade, que é viver até os 100 anos ou mais, com saúde. E entre os cuidados que não podem ser deixados de lado durante o envelhecimento está a saúde dos olhos. Com o avanço da idade, alguns problemas oculares se tornam mais frequentes e podem comprometer diretamente a qualidade de vida, a independência e até a segurança dos idosos. Mas a boa notícia é que muitos desses problemas podem ser prevenidos ou controlados com acompanhamento médico e diagnóstico precoce. A nossa equipe conversou com o oftalmologista doutora Mauri Oliveira, que falou sobre as principais doenças que afetam a visão na terceira idade, os sinais de alerta e a importância do acompanhamento oftalmológico regular para preservar a saúde ocular ao longo dos anos. A população idosa é uma população de muita
muito importante que a gente tenha uma atenção especial oftalmológica, né? Existem algumas doenças que são passíveis de tratamento e de bons resultados, e existem doenças que teriam que ser vistas previamente para que evitasse consequências maiores. Em relação a uma doença que é muito prevalente no idoso e que a gente tem condições assim excelentes de tratamento é a catarata, né? A catarata é a principal causa de perda de visão reversível no mundo, né? A população está envelhecendo muito, muitos pacientes com catarata, mas é um problema que se resolve hoje com uma cirurgia muito confortável, segura e rápida. Então a catarata seria a principal doença, vamos dizer assim. Mas existem outras doenças, como o glaucoma, que já é com outra conotação, porque o glaucoma é uma doença que não tem como, uma vez que se perdeu a visão pelo glaucoma, não tem como recuperar, por isso é importante a prevenção. E existe uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que já é uma doença do fundo do olho. E essa também é uma doença que o ideal é que se perceba ela mais cedo, para se tentar controlar e diminuir a redução da qualidade de vida que ela promove. Olha, a catarata ela não aparece da noite para o dia. A pessoa não deita sem catarata e acorda com catarata. Ela é um processo. Ela vai acontecendo gradativamente. Então, assim, na verdade, o momento de operar a catarata é quando ela está trazendo desconforto visual para o paciente. Existem pacientes que têm um iniciozinho da catarata, o cristalino começando a ficar opacificado, e às vezes não há necessidade de operar naquele momento. Pode se acompanhar. Tanto é que a cirurgia de catarata é uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia programável, nunca é urgência operar catarata, né? Então, o momento ideal de operar a catarata é quando ela está trazendo transtorno visual para a pessoa. E esse transtorno principal é o embaçamento da visão, turvação da visão. É como se a pessoa estivesse no meio de um nevoeiro. A visão vai gradativamente ficando opaca, leitosa, e a cirurgia recupera totalmente a visão. A cirurgia moderna da catarata, chamada facoemulsificação, é uma das maiores evoluções na medicina. Essa cirurgia no passado ela era muito traumática. Há 25, 30 anos atrás era uma cirurgia que tinha que cortar, retirar o cristalino inteiro, dar pontos, então existia um risco muito grande. E daí deixava-se a catarata evoluir mais para operar. Hoje a cirurgia é feita com anestesia tópica. O que é anestesia tópica? Só com colírio. A gente pinga o colírio, anestesia a córnea e através de uma incisão microscópica de 2 milímetros, a gente consegue retirar o cristalino. Através do ultrassom, a gente emulsifica o cristalino, quebra ele em partes, que seria isso aqui. Essa estrutura aqui é o cristalino. Ela que é retirada, ela fica opacificada. Então hoje a gente consegue quebrar o cristalino dentro do olho sem ter que abrir o olho. Aspira esse cristalino e implanta uma lente intraocular que vai substituir o cristalino. Essa lente ela é calculada para cada olho. É feita uma avaliação prévia, calculando o grau dessa lente, e no momento da cirurgia é feito o implante dessa lente. É uma cirurgia que, com uma semana, a pessoa já está com a visão plenamente recuperada. Dependendo de como que esse cristalino está, se não está uma catarata tão avançada, a recuperação no dia seguinte já dá sinais assim de grande melhora da visão. Assim como a catarata dá sinais de que está perdendo a visão, a pessoa percebe que está ficando com a visão embaçada, sensação que o óculos está sujo. O glaucoma não. O glaucoma é doença silenciosa e traiçoeira. O glaucoma ele acontece sem que a pessoa perceba e acontece um pouco mais cedo, mas existe uma predisposição familiar. Então, normalmente a pessoa que tem histórico familiar de glaucoma, isso é conhecido nas famílias. Há uma necessidade de fazer uma avaliação mais cedo, porque o glaucoma não dá sinais prévios. Quando a pessoa percebe, ela já está perdendo a visão. E o glaucoma, diferente da catarata, não tem embaçamento, tem perda de campo. A pessoa começa a fechar o campo de visão, ela só vai perceber quando está esbarrando nas coisas, passando pelas pessoas e não percebendo, e aí não tem como voltar atrás, né? Então o glaucoma, o ideal do glaucoma é a prevenção, é descobrir cedo, e na grande maioria das vezes a gente consegue resolver o problema do glaucoma com o uso de colírio, nem cirurgia precisa. Hoje existem diversas possibilidades de tratamento clínico do glaucoma, diminuiu muito o índice de indicações cirúrgicas. Então o glaucoma já é o ideal que se perceba ele cedo, através do exame oftalmológico, o exame frequente, o exame rotineiro, né, que tem que se fazer. O glaucoma costuma aparecer a partir dos 30, 35, 40, por aí, né, não é lá na idade mais avançada.
E aí, quando se descobre que essa pressão está subindo, pode-se fazer o controle com o colírio. Olha, essa outra doença, chamada DMRI, né? Você está nas 3 principais do idoso. Ela já é uma doença um pouco diferente. Ela aparece no idoso mesmo. A partir de 80 anos de idade, mais de 60% das pessoas têm ela em maior ou menor grau. É uma doença do fundo do olho, dessa outra região aqui. O fundo do olho, essa região chamada retina, é a parte mais importante do olho, é a parte mais nobre do olho, é como se fosse a extensão do cérebro, é onde existem as células que recebem a luz e transformam em visão. A área central da retina é chamada mácula. E essa mácula, ela vai se desgastando, ela vai perdendo a qualidade mesmo relacionada à idade. É um desgaste. A gente costuma dizer que o olho não foi preparado para viver tanto. Hoje nós estamos vivendo muito, né? A sobrevida humana aumentou muito. E as estruturas, em geral, do corpo nem sempre estão acompanhando isso. Então, DMRI é degeneração macular relacionada à idade. É uma alteração celular, né, dessa região que é responsável pela visão central. Então, a pessoa começa a perder o centro da visão. Ela olha para o rosto da pessoa e vê um apagão, enxerga tudo em volta. O que existe para essa doença é controle, né? Existe tratamento para tentar estabilizar e não deixar aquilo evoluir e a pessoa idosa não perder tanto qualidade de vida. Olha, eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado com os nossos idosos, né? Porque a população de idosos está aumentando cada dia mais. E a gente ter essa atenção, já começar mais cedo em relação à questão do glaucoma. Fazer um exame oftalmológico periódico vai prevenir um glaucoma, né? Ou ter como descobrir precocemente e tratar um glaucoma e evitar um problema na velhice. A questão do idoso, da degeneração macular, existe uma possibilidade de reduzir essa manifestação através do uso de óculos solares. Isso é muito interessante. Existem estudos que mostram que a luz ultravioleta ela tem um papel também importante na degeneração macular, apesar de nós sabermos que tem a ver com a idade e tem a ver com a questão genética. Mas a questão do uso de óculos solar é interessante para essa proteção. E em relação à catarata, operar, né, no momento certo, né, procurar a melhor tecnologia possível, os melhores recursos. Hoje existem lentes intraoculares com muita tecnologia, que inclusive vão diminuir a necessidade do óculos no pós-operatório, né? Então, esses seriam os cuidados mais importantes que eu recomendaria. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre um cuidado essencial em qualquer fase da vida, mas que se torna ainda mais importante na terceira idade: a alimentação. A nutricionista Brunella Legnier traz orientações sobre os alimentos que ajudam a fortalecer o organismo, preservar a massa muscular e garantir mais qualidade de vida durante o envelhecimento. Já já a gente volta. De volta com Saúde em Dia. Depois de falar sobre os cuidados com a saúde na terceira idade, chegou a hora de entender como a alimentação pode fazer toda a diferença nesse processo. Porque envelhecer com saúde também passa pela forma como a gente se alimenta no dia a dia. Alguns nutrientes se tornam ainda mais importantes com o passar dos anos, ajudando no fortalecimento do organismo, preservação da massa muscular e até na prevenção de doenças. E para explicar melhor quais alimentos devem fazer parte dessa rotina, a nutricionista Brunella Legnier preparou orientações e dicas importantes para uma alimentação mais equilibrada e saudável na terceira idade. No ar, o quadro Nutri na Prática. É com você, Brunella. Falando um pouquinho sobre a terapia de nutrição oral, voltada para o nosso público-alvo, o ciclo de vida da longevidade, que são os nossos idosos. A partir da longevidade, é muito comum algumas falências a título de nutrientes. Em destaque, a proteína. A proteína é um macronutriente de extrema importância, principalmente para o ciclo de vida idoso. Essa proteína ela deve ser monitorada e principalmente ter vigilância sobre ela. Falando-se de um público-alvo tão querido, tão respeitoso, nós temos que ter um alto cuidado na forma de alimentar, na quantidade a ser ingerida dia. Com isso, deixo aqui todas as orientações a vocês que nos ouvem nesse momento. Quais são os alimentos seguros e quais as suas suplementações que vão compor
a quantidade diária da proteína na nossa alimentação para o público-alvo idoso. Falar dos 3 pilares para um sucesso de um equilíbrio para a alimentação do público-alvo idosos e cuidar do envelhecimento com sucesso, falamos de um grande destaque: atividade física, alimentação e a associação de uma suplementação segura. Para isso, temos que ter aliado a novo modelo de alimentação parâmetros bioquímicos em dia. Quando eu falo em dia, eu me refiro o quê? Como que está a dosagem de creatina desse paciente, como que está a dosagem de ureia, são os marcadores para que eu possa garantir qual a quantidade a ser prescrita na dieta do meu paciente voltada para ao macronutriente proteína. Falamos de um destaque da suplementação através do whey protein. É uma proteína hoje considerada segura, principalmente ao ciclo de vida idoso. Então nós temos a subclassificação, nós temos o whey concentrado, 100% hidrolisado, então vai de acordo com a condição clínica do meu paciente. E principalmente o idoso, por conta dessa longevidade, por conta desse tão caminhar, nós também temos que avaliar o nível de tolerância digestiva. Muitas das vezes o paciente, a gente pode iniciar um whey que ele seja totalmente concentrado. Esse whey concentrado, ele vai depender de quê? De uma plena digestibilidade. Possivelmente alguns idosos tenham algumas doenças associadas, como doenças do trato gastrointestinal superior. Em destaque, uma gastrite, um refluxo, ou uma esofagite. Então é muito comum que esse paciente não tolere uma proteína de grande peso, de uma grande digestibilidade. Com isso vem o quê? Sintomas associados, uma azia, uma má digestão, associada a uma má digestão. Então eu tenho que substituir esse whey para um whey de subclassificação hidrolisado, ele 100% hidrolisado. Então nós temos em destaque no mercado brasileiro várias marcas que atendem a essa categoria. Basta o profissional de saúde, tão quanto o médico, tão quanto o nutricionista, que são 2 profissionais habilitados a essa autoprescrição, avaliar a sintomatologia do paciente e a necessidade que ele precisa nessa correção proteica. É muito comum também, neste período da longevidade, o paciente idoso ter um declínio de massa magra de uma hora para outra. Será que tem alguma associação de algum catabolismo associado a alguma doença? Vamos fazer uma investigação. Nós não podemos permitir que esse idoso enquadre-se a um quadro de sarcopenia. A sarcopenia é muito comum no público-alvo idoso, porém eu tenho que contornar essa situação como profissional. Por quê? Quanto mais massa magra esse paciente perder, ele está vulnerável a doenças oportunistas, porque a massa magra preservada, eu tenho 100% um campo de anticorpos, que são as células de defesa do organismo. Continuando falando sobre os pilares da alimentação para o envelhecimento, vamos associar, além da proteína, outros coadjuvantes, outros ajudantes para que nós possamos manter a garantia do estado nutricional do ciclo de vida idoso. Associado ao whey protein, nós temos outros aliados, como a creatina. É um produto que associa também o reganho de massa magra, isso também de forma segura. Ressaltando, como falei, o parâmetro bioquímico, antes de qualquer suplementação, ele tem que estar em dia por parte do paciente. O profissional de saúde a qual acompanha esse paciente, ele tem que solicitar e certificar como que está a função renal do meu paciente antes de iniciar qualquer ajuste de suplementação. Falando ainda desse público idoso, nós temos que, além de preocupar com a proteína, nós temos que preocupar com outras associações. Como eu disse a vocês, se eu tenho uma suplementação de proteína, como que está a ingesta de origem, de matriz, de alimento in natura da carne propriamente dita? A carne é uma fonte exclusivamente proteica, uma proteína de alto valor biológico. Mas será que realmente, pela longevidade,
esse idoso ele está absorvendo a quantidade de B12 autossuficiente? Aonde eu encontro B12? Em alta concentração carne, leites e seus derivados. Mas por conta de um declínio a nível de absorção, também temos que ter suplementação da vitamina B12. É outro arranjo que completamos a saúde do nosso paciente idoso. Então a B12 ela também tem que ser investigada durante o atendimento com um profissional de saúde, seja ele o médico ou o nutricionista. E fidelizando, como que está a questão cognitiva do meu paciente idoso? É outra preocupação. Hoje nós percebemos que há um grande aumento a título de curva ascendente de pacientes que são portadores hoje de doenças neurológicas associadas ao Parkinson, ao Alzheimer, a demência, entre outras associadas. Com isso, também temos que ter garantia de manter a concentração, ativação de memória durante esse período da longevidade. O que temos também como destaque? O ômega 3. Tá? O ômega 3 hoje é uma suplementação segura e indicada principalmente ao público idoso. Não só o idoso, o adulto, também a criança, mas faço destaque aqui para o público em questão do nosso quadro de hoje, falando sobre o ômega 3. O ômega 3 hoje ele é totalmente seguro e eu quero colocar uma ressalva. Também temos o ômega 3 a título de apresentação líquido. Aquele paciente idoso que ele apresenta uma dificuldade de deglutir, de ingerir uma cápsula gelatinosa grande, que ele tem um engasgo com facilidade, hoje o mercado brasileiro também apresenta o ômega 3 na forma líquida para garantir essa suplementação de modo segura e sem risco de broncoaspiração. Então o que temos que avaliar é a concentração do ômega 3. Então dentro do mercado nós temos as EPAs. Então outra garantia também para o nosso ouvinte de hoje, eu gostaria que nós filmasse essa selo de qualidade. A gente muitas das vezes vai à farmácia e tem uma propaganda de venda, vamos comprar um ômega 3, o ômega 3 de qualidade, que ele está livre de metais pesados, é com esse selo AIFOS, que é um selo de garantia que retrata que o produto é livre de metais pesados. Se você quer adquirir, quer iniciar uma suplementação de ômega 3, primeiro passo, a escolha dele. Um médico prescritor, um nutricionista prescritor te sinalizou várias marcas, mas você tem que garantir, além da marca, se o produto tem o selo de padronização, que garante o selo livre de metais pesados. Obrigada, Nutri. E para você ficar por dentro do que mais está sendo discutido quando o assunto é envelhecimento saudável, agora é hora de atualização. Está no ar o Conexão Saúde. No programa de hoje, a gente falou sobre diferentes cuidados que fazem parte de um envelhecimento saudável. Acompanhamento médico, atenção à visão e uma alimentação equilibrada são importantes para cuidar da saúde ao longo dos anos. Mas existe um conceito que reúne todos esses cuidados, a capacidade funcional. É ela que está relacionada à possibilidade de uma pessoa continuar realizando com segurança e independência as atividades que fazem parte de sua vida. E quando o objetivo é preservar essa autonomia, a prevenção de quedas e a manutenção da mobilidade ganham um papel importante. As quedas estão entre os problemas que podem comprometer a autonomia das pessoas idosas. Uma queda ela pode provocar fraturas e outras lesões, mas as consequências podem ir além do momento do acidente. O medo de cair novamente pode fazer com que a pessoa reduza a própria mobilidade e deixe de realizar atividades que antes faziam parte da rotina. Por isso, uma queda não deve ser considerada uma consequência normal do envelhecimento. Ela pode ser um sinal de alerta. E a prevenção começa com a identificação dos fatores de riscos. Dentro de casa, é importante manter os ambientes bem iluminados e livres de obstáculos. Tapetes soltos, eles devem ser evitados ou fixados adequadamente. Pisos molhados ou escorregadios exigem atenção. No banheiro, barras de apoio podem aumentar a segurança.
e nas escadas, corrimãos e boa iluminação ajudam a reduzir os riscos. Outro cuidado importante está nos calçados. O Ministério da Saúde recomenda o uso de sapatos fechados com solado firme e antiderrapante. Também é importante observar alterações na visão, dificuldades de equilíbrio e perda de força muscular. Esses fatores podem aumentar o risco de quedas e devem ser avaliados pela equipe de saúde. E se uma queda ou episódios de desequilíbrio acontecerem, essa informação deve ser levada ao atendimento de saúde. A recomendação também é informar todos os medicamentos utilizados, inclusive aqueles que não precisam de receita. Alguns medicamentos, eles podem aumentar o risco de quedas em determinadas pessoas, mas nenhum medicamento deve ser interrompido ou alterado por conta própria. A avaliação, ela deve ser feita com orientação profissional. Mas prevenir quedas não significa apenas modificar o ambiente. A ciência também mostra a importância de manter o corpo em movimento. A atividade física, ela pode contribuir para melhorar o equilíbrio, preservar a autonomia e a independência e reduzir o risco de quedas. E para as pessoas idosas com mobilidade reduzida, a Organização Mundial da Saúde recomenda atividades que trabalhem o equilíbrio e ajudem na prevenção de quedas em 3 ou mais dias da semana. A recomendação geral da Organização Mundial da Saúde para adultos mais velhos é realizar ao longo da semana pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, ou uma combinação equivalente de atividades moderadas e vigorosas. Também são recomendados exercícios de fortalecimento muscular em 2 ou mais dias da semana. Mas isso não significa que todo mundo precise começar com a mesma intensidade. Quem ainda não consegue atingir essas recomendações deve fazer o que puder dentro das próprias condições e aumentar a atividade gradualmente. Caminhadas, danças, exercícios de força e atividades que trabalham o equilíbrio podem fazer parte de uma rotina mais ativa. O importante é respeitar as condições de saúde e os limites de cada pessoa. Em caso de dor ou mal-estar, é necessário interromper a atividade e buscar orientação da equipe de saúde. E todos esses cuidados nos levam a uma questão importante. Afinal, o que significa envelhecer com saúde? Para a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento saudável está relacionado ao desenvolvimento e à manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar na velhice. Ou seja, não se trata simplesmente de não ter nenhuma doença. Uma pessoa, ela pode ter uma condição de saúde e ainda assim manter sua autonomia e qualidade de vida quando recebe o acompanhamento e o suporte adequados. Por isso, o cuidado com a pessoa idosa precisa olhar para além dos diagnósticos. É preciso considerar a capacidade de realizar as atividades do dia a dia, o ambiente onde essa pessoa vive e o suporte que ela recebe, cuidar da visão, manter uma alimentação adequada, praticar atividade física de acordo com as próprias condições, prevenir quedas e acompanhar a saúde regularmente. Todos esses cuidados podem contribuir para preservar a capacidade funcional, porque envelhecer com saúde não significa impedir o processo natural do envelhecimento. Significa criar condições para que cada pessoa possa, dentro de suas possibilidades, continuar vivendo com segurança, autonomia e qualidade de vida. Envelhecer faz parte da vida, mas envelhecer com qualidade depende dos cuidados que cultivamos ao longo do tempo. Manter o corpo ativo, prevenir quedas, acompanhar a saúde regularmente e preservar a autonomia são atitudes que fazem toda a diferença, porque viver mais é importante,
mas viver bem é ainda melhor. Aqui no Saúde em Dia, a gente acredita que informação de qualidade é essencial para promover mais saúde e bem-estar em todas as fases da vida. Por isso, o nosso compromisso é trazer conteúdos acessíveis, esclarecer dúvidas e incentivar hábitos que contribuam para uma vida mais saudável. O programa de hoje fica por aqui, mas na próxima semana a gente tem um novo encontro marcado com mais informação e mais cuidado com a sua saúde. Até lá! Tchau, tchau!